E a gente continua o podcast, ou melhor, videocast, porque aqui tem som e imagem. Então, videocast do grupo Santa Emília, que completa 120 anos. Hoje, nós estamos com a quarta geração da família. Então, vou apresentar os convidados. Eu estou aqui com o Dado, diretor do grupo Santa Emília. Tudo bem, Dado? Tudo bem, Guilherme? Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com você aqui nesse videocast. Estar do lado do meu irmão Vinho, da minha prima Janaína, é muito bom. Tenho certeza aí que nós vamos poder contar bastante história aí desses 120 anos. Ah, legal. Então, estou aqui com a Jana, diretora do Grupo Santa Emília, do setor de caminhões e ônibus. Tudo bem, Jana? Olá, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com esses primos maravilhosos que me ensinam tanto. Eu acho que o bate-papo vai ser leve, divertido, tem muita história em 120 anos para a gente contar. Aí a gente quer ouvir essas histórias. E ao meu lado aqui, o Vinho, diretor do Grupo Santa Emília. Tudo bem, Vinho? Tudo bem, oba, oba. É bom estar participando aqui. Tomara que contribui bastante aí com a conversa, alongando um pouco esses 120 anos aí da Santa Emília. Muito bom. Então eu já quero saber o seguinte. Houve uma reestruturação em 1994 e aí vocês foram chegando, né, no Grupo Santa Emília. Como foi a chegada de vocês? Vou começar com você, Dado. Legal. Antes, só para a gente deixar bem claro, né? Apesar dos meus cabelos brancos, eu não fui um dos fundadores da Santa Emília lá atrás, né, Jana? Não. 120 anos. Nossos pais, nossos tios, né, tiveram uma preocupação da governança do grupo sempre. Então, eles definiram algumas regras básicas para os sucessores entrarem na família. Uma delas é ter uma experiência fora, pelo menos 5 anos em empresas maiores do que a nossa e fazer uma faculdade. Então, nós fizemos, todos fizemos essa jornada e nós também moramos fora. Era um dos quesitos que precisava cumprir. Eu tive o privilégio de morar no Japão. Olha, eu fiz legal. 18 anos no Japão. Era uma época, mais de 30 anos atrás. O Vinho, meu irmão, foi para Califórnia e eu fui para Nara, no Japão. Olha que diferença boa. Mas brincadeiras à parte, foi uma experiência maravilhosa. Há 30 e poucos anos atrás, o Japão estava começando como potência. É uma sociedade muito fechada, milenar. Tive a oportunidade de morar em casa de família de japoneses. Foi uma experiência fantástica. Depois nós estudamos em São Paulo, fizemos faculdade, cumprimos os 5 anos. Eu acabei ficando mais. Trabalhei em empresas maiores em São Paulo também. E depois casei e vim trabalhar no grupo depois de ter cumprido todos esses protocolos aí que hoje a gente vê que fazem uma diferença muito grande, Guilherme. Já está no grupo há quanto tempo? Eu já estou há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Eu tive uma passagem rápida recentemente pela Sobrave, Associação Brasileira dos Concessionários Volkswagen. Entendi. Tive a oportunidade de ser presidente da associação por 2 mandatos. Meu pai já tinha sido presidente há um tempo atrás. Então a gente pode dizer que eu fui a segunda geração de filhos, né, de presidentes da associação. Foi muito interessante também esse período. Legal. Jana, e você? Como foi aí o seu início no Grupo Santa Emília? Eu vou voltar um pouquinho para trás também, né? Fica à Ele vontade. falou que ele foi assim privilegiado de morar no Japão. E você? Sabe aonde eu morei? Não sei. Em Virgínia, numa escola militar da aeronáutica. Nossa. E aí? Aprendi a pilotar avião. Fui ficar quase um mês na casa do meu primo, que morava na Califórnia, né? Porque o meu era internato, né? Então, no início, você não estava achando nada legal essa história. No começo eu dei uma assustada, mas foi maravilhoso. Foi bom. único, sou amiga da turma até hoje, temos uma amizade por muito tempo. Depois eu morei um período na Califórnia também, morei em Nova York e morei em Barcelona. Como foi esse chamado para você vir para cá? Na verdade, o meu foi diferente. Na minha época, meu pai falava que só tinha lugar para o meu irmão.
e não Ah, é? para mim. É, uma Falava isso aí? mulher na frente Mulher, de caminhões e ônibus. Eu não entendi nada de caminhão. Acho que não vai ter muito a ver. Então, eu fui fazer outras coisas, tive escola de línguas, né? Trabalhei em outras empresas. E aí, quando nasceu, depois de 2 anos que nasceu minha primeira filha, eu falei, olha, eu realmente gostaria de uma oportunidade. E aí eu fiz um trabalho com uma coach e entrei no RH. E aí do RH eu fui traçando, depois administrativo, financeiro, peças, serviços, né? Então isso é uma coisa também muito legal na nossa família. Você tem que conhecer de tudo um pouco dentro da concessionária e conhecer outras concessionárias. Eu também já fiz um estágio de quase um mês em Resende, dentro da fábrica, né, da Volkswagen Caminhões. E também ficava uma semana nos meus amigos concessionários de Goiânia, Rio, São Paulo. Então, essa troca é muito legal. E hoje você então tá como diretora do setor de caminhões e ônibus do Grupo Santemília. Exatamente. Entendi. Bom, e agora então o Vinho. E aí, Vinho, você que foi pra Califórnia, como foi? A turma só pega coisa boa. Né? A gente Só acha que a vida é só mil maravilhas. Olha, ele foi pra Califórnia e aí depois como foi a sua volta? Ô, Guilherme, é assim, eu também vou voltar um pouco para trás, né? Eu sou formado em administração lá em São Paulo pela FAAP. Meu último ano de faculdade era obrigatório o estágio. Eu estagiei na Auto Latina, que foi a época onde a Ford e a Volkswagen eram juntas aqui na América Latina, né? E eu trabalhei no departamento financeiro lá. E foi uma experiência sensacional. E sempre vivendo com carro, né? Mas é mercado financeiro, que eu adoro. Era no departamento financeiro dentro da Auto Latina. Depois eu saí de lá, fui morar fora, fui fazer pós-graduação. Fiz pós-graduação em Los Angeles, foi quando eu encontrei a Janaína estava lá morando também, e fiz vários cursos, morei em Londres, por essa razão de ter que morar fora, ter que estudar, ter que trabalhar em outras empresas e tal. Eu trabalhei numa construtora lá nos Estados Unidos, e foi em 96 que eu estava lá nos Estados Unidos, que o meu pai ligou, perguntando como vem, volta, fica, como é que você está, não sei o que e tal. Falei, por quê? Ele falou, não, nós estamos precisando, tá? E o Dado entrou na linha também, falou, ó, não quer voltar, não quer estar na hora, a geração está entrando aqui e tal. E eu fiquei meio sacudido, assim, enfim, a gente fica meio, né, porque eu já estava há 3 anos e meio lá. Já estava tranquilo lá até, assim. Aí resolvi voltar. E aí eu fiz vários cursos, né, esse negócio do long learning, né, que a gente vai aprendendo e tal. Voltei para cá, fiz a FEA USP Marketing, que não tem nada a ver com finanças. Depois eu estava nos Estados Unidos, eu tinha fazendo CLA, né, que é a University of California, Los Angeles, Computação. E aí já fiz INSPER em São Paulo, Dom Cabral, a gente não para, né? Em 2022 aqui eu acabei um curso como conselheiro de empresas também, pelo Inova School, e a gente vai estudando e aprendendo e fazendo, e eu voltei para Santemília em 96, casei aqui em Ribeirão, tenho 2 meninas, adoro minha esposa, adoro as meninas estão em São Paulo fazendo faculdade, vão fazer a mesma saga, né? Agora estão fazendo administração, estão estudando, uma está no IBMEC, a outra já está na FAAP, e a gente está preparando a turma aí para o futuro, né, Guilherme? É o que hoje a gente está acostumado com isso, né? Eu ia entrar, então, nesse assunto. Como vocês, naquela época, avaliavam essa história de que para entrar no grupo, não ia entrar só porque eram herdeiros. Vocês tinham que se preparar, tinham que morar fora, que é o que você está fazendo agora com as suas meninas. Como é que, naquela época, vocês avaliaram isso? Eles falaram aqui, né? Os pais de vocês falaram que era uma obrigação, era algo assim, era uma regra que tinha que acontecer. E o Guilherme, acontece mesmo. Nós somos 5 filhos, né? O Dado é o mais velho, eu. Depois tem Eliodoro, o Alexandre e o Rodrigo. Hoje, nas empresas, eu, o Dado e o Rodrigo, que é o caçula. Os 2 do meio, a Eliodora foi fazer universidade na Dinamarca, casou, tem 2 meninas, mora há mais de 30 anos na Europa. E o Alexandre, na área financeira, hoje administra banco e tal, não voltou. Então, hoje, meu pai está com 11 netos. Talvez nem todos venham, né?
essa história de estudar fora, trabalhar, fazer e tal, tem que ter um pouco de afinidade e querer voltar, né, Guilherme? Claro. Mas tem que estar preparado. A turma tem que estudar bastante e trabalhar em empresas diferentes para trazer ideias, para oxigenar. A hora que entra aqui, vem com uma visão diferente, né? Uma coisa mais atualizada, uma coisa mais moderna. E eu acho que a sobrevivência das empresas, né, nós que estamos fazendo 120 anos, é justamente isso, né, a oxigenação, essa preparação dos sucessores. Né, Ô, Jana, você fez isso. Quando você quis entrar no grupo, você foi se preparar. Isso. E aí eu pedi emprego para quem? Para eles. Ah, é? Aí eu fui trabalhar no Por que marketing não deles pediu lá pro seu no pai? telemarketing. Primeiro eu pedi pro meu pai, me Seu deu pai a ficou meio negativa. assim, você falou no início. Aí eles Aí me você foi deram com emprego, fui trabalhar no telemarketing, lá na Rotatória Mincalil, e depois eu trabalhei com o meu tio no consórcio. Aí eu trabalhei um período no consórcio também. E desde então você seguiu se preparando. Sim. Você falou aí que estava sempre Eu sou trocando jornalista experiência. publicitária, também eu fiz um MBA também, fiz o MBM, que é um curso que eu acabei de formar, que estuda todas as linhas da psicologia para implantar no negócio. Fiz a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, para mim, foi um marco na minha vida. É sensacional. Acho que toda empresa Tinha que passar aí que por... puder e tiver a oportunidade fundação. tem que passar pela fundação. E tá aqui no quintal de casa, né? E eles falaram bastante sobre a fundação também. O Dado, a gente pode falar que Santa Emília aí, completando 120 anos, esse é um segredo, essa história de preparar os herdeiros? Com certeza, Guilherme. É um dos diferenciais do nosso grupo, né? O outro, como o Vinho bem falou, Janaína está falando também, a gente também tem o cuidado de ir preparando as novas gerações. A minha filha mais velha, Manuela, que me deu um neto na semana passada, olha que coisa boa, hein? O José nasceu, bisneto do Dr. Rui e Dona Cecília, né? O primeiro bisneto deles. Então a Manuela já é uma sucessora da 5ª geração da nossa família. Ela trabalhou conosco agora de janeiro a julho, que ela se afastou para ter o nenê. A Manuela é formada em administração pela ESPM, fez uma pós-graduação no INSPER e depois ela e o marido foram morar na Espanha agora o ano passado. Então essa história de estudar, de fazer, faz parte do nosso DNA. Então ela já passou por todas essas etapas, já está aqui conosco, né? Eu também sou casado, tenho 3 filhos, a Manuela de mais velha, depois tem o Tiago que está em São Paulo, também fez faculdade e está na área financeira. E a doutora Giovana, que está na caçulinha de 24 anos, que começou o 5º ano de medicina em São Paulo, em Campinas, na Pucamp. Então, como o Vinho falou, nós somos 11, a Jana está um pouquinho mais nova, né, Jana? Um pouquinho mais Bem nova. mais nova. Bem mais nova. Eu vou puxar a sardinha da Jana aqui. E aí a gente sabe que de 11 netos, né, cada um tem sua vida e tudo, poucos deverão vir para o nosso negócio. Mas, né, precisa vir para a gente continuar a sucessão. Hoje, as montadoras, na maioria das vezes, com raras exceções, dão um peso muito grande para a sucessão dentro do negócio. Então, quem não tem sucessão, o sucessor e tudo, tem dificuldade de manter o negócio. Por mais que profissionalize, coloque executivo, a montadora é uma regra que, se não tiver sucessor da mesma família, do mesmo sangue, né, dificilmente ele vai deixar você ter mais 120 anos pela frente. Ou viu, até Guilherme? expandir, né? Comprar outras concessionárias. Entendi, exatamente. Bom, e como foi o início de vocês? Quando vocês chegaram no Grupo Santa Emília, e aí, o que vocês encontraram? O que vocês conseguiram mudar para melhor com a experiência que vocês trouxeram na bagagem aí? Em 96, quando eu entrei no grupo, é mais ou menos o que a Jana falou. A gente não entra também já batendo pênalti, aquela coisa de diretor e tal, né? Eu gostava muito do administrativo financeiro, eu já fui para a área administrativa, mas dando uma rodada geral lá. Depois eu fui para RH, tecnologia de informação, sempre fazendo ping-pong nos departamentos. Passei também dentro de peças, de oficina,
fazendo tipo um treinamento. Você fica um pouquinho ano de e tudo meio. ali. Só que não é uma coisa tão estruturada. Não é uma coisa assim, você vai ficar tanto um período Entendi. aqui, outro período. É mais pelo perfil de cada sucessor, é mais como é que funciona, mas não entra como diretor. E na época que eu entrei, foi uma época que a geração anterior dos meus pais, junto com os tios, eles já tinham se organizado. As ações já estavam organizadas, eles estavam acabando o processo de sucessão, porque tem aquela papelada, burocracia e tal, mas já estava tudo definido, né? Então eu já entrei debaixo da guarda dos meus pais, que era a área de automóveis. Então, o lado financeiro que eu vi, foi na área de automóveis. Mas antes disso, nessa entrada, eu já tinha feito vários estágios na empresa. Como a Jana falou, férias, passava uma semana ou um mês, ficava em tal departamento, passava aqui e ali. Quando tinha os eventos, né? Tem um programa de sucessão que a própria associação faz, da Sobrave. Então, a gente participava desses eventos. Mesmo eu estando fazendo faculdade, a gente já era puxado para dentro das associações para ir nesses eventos, conhecer a rede, conhecer como é que são o pessoal, fazer troca de benchmark e tal. Então, começou lá atrás, para você ter ideia, né? Então, a hora que a gente entra, já conhece as outras concessionárias, já sabe como é que funciona e tal, já é um facilitador, né? Então, comecei assim, a gente começa em vários departamentos e depois eu fui parar onde eu mais gosto, que é a parte administrativa financeira, né? Ô, Jana, e você? Quando você foi lá, pediu pro seu pai né, torceu o nariz, seus primos falaram, não, vem pra cá. Vem pra cá, vem. E aí, como é que foi esse seu início lá e até os dias de hoje, assim? Os primos e a tia, né, Jana? Tia Cecília. Ah, teve a tia minha também? tia é minha inspiração. Tia Emília. Mas a minha tia Cecília, a mãe deles, é a minha inspiração. Então, ela sempre me falou, né? O segredo são as pessoas no negócio. O segredo são as pessoas e os relacionamentos. Então, eu entrei nessa área porque eu gosto demais de gente. Eu adoro pessoas, entender o porquê, a linha de raciocínio daquela pessoa, por que ela quer trabalhar no Grupo Santa Emília, o que ela está encantada, o que ela não está, o que ela vai contribuir. Então, eu entrei nessa área de RH, fiquei um período, depois eu fui para peças. Fiquei um tempo em peças também, mas o que eu gosto é oficina, você acredita? Olha. Eu falo que o diesel corre nas veias aqui. Eu adoro. Se você não fala, eu acredito. Não. Olhando você assim, não é, mas agora eu acredito. Adoro, sim. A minha sala tem duas portas, uma que sai para o café e uma que sai dentro da oficina. E você entende do negócio mesmo? Entendo do negócio. E trabalho junto com mulheres também, né? Então, a controller da empresa é uma mulher, a gerente de vendas de caminhões é uma mulher, e a gente está formando a supervisora da oficina. E assim, eu acho que o chão de fábrica que eu falo ali, está no meio dos mecânicos, é o melhor aprendizado que você tem. Porque quem vende o caminhão não é só o departamento de vendas de nova, é o pós-venda. Então, se o cliente é muito bem atendido e ele precisa de velocidade, diferente de carro aqui, que o cliente vai todo feliz, é um veículo a passeio, tudo isso, o meu é a casa do cara e muitas vezes e totalmente o trabalho dele. Então, cada caminhão parado ali mais de um dia dá dor de cabeça. E eu acho que a melhor escola para mim foi a oficina, assim. E eu gosto Jana, muito. eu ia guardar isso mais pra frente, mas já vou aproveitar. Você, então, no meio lá, os mecânicos, colocando a mão ali na massa, vendo como é, como não é, gosta da oficina. Mas é em relação, você falou lá que é mulher e aí outras mulheres, ainda tem a turma que torce o nariz? Sim. E aí? Sim, muito. Ok, vou fazer o quê? Vida que segue. Isso daí é dele, não é meu, né? Mas assim, eu acho que quando eu entrei, mais ou menos, um pouquinho mais de 15 anos atrás, era muito masculino. Já melhorou um pouco essa Melhorou história, né? muito, assim, mas muito, muito, muito. Tem muita mulher, inclusive tem até concessionários hoje que formam a sucessora mulher que nem é da família. Então, trouxeram mulheres mesmo para fazer a gestão toda. E aí eu acho assim, o que eu falo muito assim, a gente não pode anular o masculino, porque caminhar os dois juntos fortalece muito mais. Então, eu aprendo muito com o meu chefe de oficina, nossa, todo dia eu converso com ele, os mecânicos.
Então, eu penso assim, que hoje o lugar da mulher é onde ela quiser. Não, É isso. não tem problema nenhum. Boa. Ô, Dado, bom, também como foi o seu início quando você chegou, mas já entrar também um pouco do que o seu pai falou e que a Jana também falou. Um dos segredos, talvez, essa história de preparar os herdeiros, mas o segredo também pode estar naquela história de cuidar das pessoas. Eles falaram muito sobre isso aqui, né? Os mais experientes do Grupo Santa Emília. Com certeza. Pessoa, meu pai que fala, ele usa esse termo, né? Ele fala que a empresa é um CNPJ, mas esses CNPJ são feitos só de CPFs, né? Uma empresa, um CNPJ não é nada se você não tiver as pessoas que vão tocar essa empresa. Então, a gente sempre teve um cuidado, como o Vinho, Jana falaram aqui, sempre teve um cuidado muito grande com as pessoas, tá? E a Manuela, minha filha, entrou além de ter feito toda essa circulação, de conhecer as áreas e tudo mais, como nós todos fizemos, a Manuela está à frente do Recursos Humanos da Santa Emília hoje também, né? Minha mãe ficou muito tempo, a gente brinca Emília, Cecília, porque Emília era a nossa bisavó, eles devem ter falado aqui, que deu o nome ao grupo. Explicaram, sim. E muita gente confunde minha mãe com Emília. Ó, dona Emília, aí, não sei o quê. E é Cecília. Cecília. Também falando sobre ela aqui, me dia aqui, falaram, e ela foi muito importante aí no grupo. E ela sempre, além de outras funções e tudo mais, ela se fixou no Recursos Humanos e ficou muito tempo lá no Recursos Humanos. Então é um desafio muito grande, Manuela, minha filha, o Vinho que tá acumulando essa área também, né? A Manuela cuidar tão bem de pessoas como a gente sempre cuidou no nosso grupo, né? A gente tem certeza que é um ativo muito forte do nosso grupo, é um diferencial e precisa ser cuidado muito bem, viu, Guilherme? Uma outra coisa também, com relação à perenidade do grupo, é a inovação. O Grupo Santa Emília, sempre, se você for ver o timeline nosso, a gente sempre teve ou tentou estar à frente dos tempos, né? Então, hoje nós temos 2 iniciativas de inovação muito grandes dentro do nosso grupo. A gente contratou uma consultoria chamada Inova Consulting, que também tem a School, que o Vinho e eu fizemos o curso de conselheiros, e a gente, junto com eles, desenhou um programa de inovação de curto, médio e longo prazo. Um programa de 2 anos para as nossas lideranças. Inicialmente, para as nossas lideranças, a gente tem nós temos hoje 350 funcionários no grupo, sem contar caminhões, e a gente tem em torno de 35 gestores em funções estratégicas nossas. A gente juntou mais 15 colaboradores que estavam se destacando e estamos fazendo, que já estamos no meio desse processo de inovação com professores de Dom Cabral, da FGV, né? E a gente trouxe para fazer uma imersão de inovação dentro do desse grupo de gestores. A gente já está há 1 ano com eles. Há 1 mês atrás, a gente reuniu todos os 350 colaboradores da empresa. Esses professores de MBA vieram, de inovação, de MBA, vieram para passar para todos os nossos colaboradores o ponto que a gente está nesse programa. Então, foi muito interessante. Uma outra iniciativa que nós temos também, nós somos patrocinadores da Área 51 do Dabi Business Park, que é o novo hub de inovação de Ribeirão Preto. É bebê da fonte. Todos os nossos colaboradores já passaram pelo Dabi, já conheceram, né? E tem muitas iniciativas lá que a gente já está se beneficiando. Então, a gente acredita que se a gente não se envolver com inovação, dificilmente a gente vai conseguir ultrapassar ou chegar em mais 120 anos aí de história do nosso grupo. Continuar essa história. Com certeza, viu, Guilherme? E é muito interessante você pensar, né? Como inovar numa empresa centenária, né? Porque nós temos essa cultura forte também, né? Que passou de geração em geração. E como romper, porque nós trabalhamos com várias gerações juntas, né? Eu tenho uma colaboradora que tem 45 anos de casa. Então, você imagina. É um desafio, né? E a irmã trabalha lá, do lado do Vinho. É isso aí. E as famílias também, né?
falando em família também, eu fui a única que não falei, gente, que eu sou casada. Eu também amo meu marido. Eu já sou orelha, eu vim com você. Só eu, o que é isso? Tenho 3 filhos, Pietra, Antonella e Mateu, tá? Muito bom, E já. os seus filhos também pensam em entrar no grupo? Ainda não? Assim, eu acho que o caçula, certeza. Porque ele é alucinado em caminhão. A mais velha eu não sei. Eu acho que ela vai para a área de comunicação, mas tudo pode acontecer. Tá indo fazer faculdade agora em Barcelona. Pode mudar. E a mais nova, mas a do meio, vamos ver. Mas assim, não é assim para mim, né? Se você for pensar, quando eu penso na minha gestão e na sucessão, eu não penso tem que ser alguém da família. Eu acho que se meus filhos não Se eles optarem não em quiserem, não e dá não pra e trabalharem forçar, lá, né? exatamente, Tem que também, tem e que achar tem profissionais maravilhosos no mercado também, né? Bom, então o Dado já começou a falar sobre inovação. Vamos entrar nessa história, então. A gente já falou, né, do início de vocês, como foi o começo. E aí, o que vocês podem falar de como está o atual momento do Grupo Santa Emília? De repente, voltar um pouquinho para falar da pandemia, que eu imagino que foi um desafio para vocês. Eu ia soltar esse exemplo agora. Na parte de TI ali, a parte de digitalização foi muito acelerada na pandemia, né? A gente já vinha num processo ali no administrativo de digitalização, tudo via computador, assinaturas eletrônicas, né? Cortar papel, impressora, tal. Nós diminuímos muito a quantidade de impressoras dentro do grupo. Tudo isso foi acelerado em 2020, né? E um exemplo forte de digitalização, dessa parte de inovação, foi que um pouquinho antes de 2020, lá para o final de 18, 19, nós começamos a formatar uma central digital dentro da Santa Emília. Pessoal para falar no telefone e tal, com sistemas, você controlando entrada e saída, quantos leads e tal, montador, porque o canal digital começou a entrar forte, né? Hoje mudou bastante. Antigamente, o cliente ia na concessionária, ia na outra, visitava, não sei. Hoje ele entra lá na internet, pesquisa e tal, e já vem tudo digital. Ele vê né? o carro de cabeça pra Acabou, baixo, já sabe o lançamento que vem, quanto tal. Agenda Então, o serviço, faz tudo sozinho, né? exatamente. No digital. E aí nós começamos essa impulsionada, né, em 2020 com a nossa central. Na época de pandemia, nós ficamos fechados. Teve cidade aqui no interior que nós ficamos 4, 5 meses sem poder abrir. Araraquara foi uma delas, né? Mas o que nós fizemos? Digital. Trabalhando, contato, falando com o cliente, vendendo carro e tudo que era possível, nós começamos a fazer lá. E aí, isso foi evoluindo e não parou. Parece que deu uma acelerada ainda maior. Hoje, a gente já tem com coisas que são bot, né? Hoje é o WhatsApp, o cliente escolhe o canal. Se ele pegar o telefone, tem que atender ele no telefone. Se ele for à loja, tem que atender na loja. Se ele for mais esperto, mais moderno, quiser o WhatsApp, no horário que ele quer, 10 horas da noite, sei lá, aí o bot já entra. Hoje a gente marca as revisões, se o cliente quiser, sem interação humana. Se ele quiser, ele entra, põe a placa do carro, o sistema já olha, marca, já coloca no sistema no dia seguinte. Quando os consultores chegam, já está lá o nome dele e tal. Então, isso foi acelerado na pandemia, né? E isso não tem fim, não tem volta. É uma coisa, por isso que a gente também está lá no Dabi, né? São muitas startups, tem muita solução, tem muita coisa acontecendo, né? E você tem que estar com o olho ali, tem que estar com um pé lá naquele barco, olhando o que acontece, né? E a tecnologia é vital. Os próprios automóveis que a gente vende, hoje tem muito mais tecnologia embargada, né? É a parte de conectividade. É uma nave, né? É tudo conectado. Você entra com o celular no carro, ele já sabe que é você. Já põe fala oi, seu nome. Já põe a última música que você estava escutando, já liga o GPS. É que você gosta dessa música. Não, e dependendo do horário, 6 da tarde, já falou 5 minutos para você chegar em casa. Você fala, mas como assim? Então, essa parte de conectividade é muito E aí dentro vocês do têm carro. que entrar nisso, né? Tem, e é o que a Janaína falou. Hoje são várias gerações, né? Então a gente tem que atender ainda o cliente na loja e tem que aquele
super tecnológico que quer o bot, quer ser atendido em 30 segundos, não sei o quê, já sabe o modelo. Então, esse é um grande desafio e a gente está passando por tudo isso, né? Começou lá na pandemia e isso está muito acelerado, porque eu acho que a velocidade disso tudo é muito maior do que a gente está acostumado, né? Não tem por onde fugir, Guilherme. O Dado, e aí vem aí o carro elétrico, vem aí, já está aí. Como vocês já estão trabalhando em relação a isso? Então, Guilherme, eu escutei um comentário de um CEO outro dia que eu achei extremamente pertinente. Ele falou assim, o futuro do Brasil não é elétrico, ele é eclético. Porque, na realidade, o que acontece? Você tem algumas partes do mundo, né? Você tem a Ásia, que tem a China, que é o maior mercado de carros do mundo. Produz 25 milhões de carros por mês. Por ano. Por ano, perdão. 25 milhões de carros por ano. Só para a gente ter um parâmetro, o Brasil faz sua sangue para fazer 2 milhões. A China já faz 25. Então, a China, o ano passado, né? Já produziu 10 milhões de carros elétricos. Muitos desses, aí, 80% elétricos puros. Aí você tem a Europa, que está numa batalha muito grande, ela tinha um monte de incentivo para carro elétrico, até do governo, preço mais baixo, tal, que agora está tirando esses incentivos, mas que já sinalizou em alguns países que a partir de 2030, França, por exemplo, não vai permitir mais produzir carro a combustão. Então você tem essas travas. Aí você vem para os Estados Unidos, que está um pouquinho mais atrasado, mas a gente sabe o potencial que os Estados Unidos têm, né? Então ele está um pouco atrasado, mas tem. Aqui no Brasil, todos os especialistas dizem que para chegar no elétrico, nós obrigatoriamente vamos ter que passar pelos carros híbridos. E o etanol é um combustível que a gente já tem aqui, ele tem toda a sua cadeia limpa, né? A Toyota foi precursora nisso, já tem os carros híbridos a etanol, as outras montadoras vão entrar nisso também, então a gente vai ter, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós vamos ter a sua parte de carros a combustão, nós vamos ter carros flex, nós vamos ter carros híbridos e nós vamos ter carro elétrico, né? Eclética, bem eclética. Se você pensar numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, dentro da cidade, o cara anda 40, 50 quilômetros, ele se resolve. Se você for para o interiorzão do Brasil, nós estamos no interior de São Paulo. Ribeirão é uma cidade diferenciada em relação às outras menores, né? Vai para o Nordeste, você vai para o Norte, Goiás, Centro-Oeste. Então você tem essas dificuldades, né? Então ele vai ser misturado, ele vai ser bastante misturado, mas existe algumas montadoras, a Volvo, por exemplo, só tem carro híbrido, elétrico, e outras, a Renault está com umas iniciativas de ter vários modelos elétricos, mas todo mundo já cravou que para o Brasil passa pelo híbrido para chegar no elétrico. Ô, Jana, e você que está então na área de caminhões e ônibus, eu vou entrar nesse quesito de ônibus, porque Ribeirão Preto vive agora essa onda de novos ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, menos barulhento. Menos impacto para os passageiros. Sobre essa novidade, então, dos ônibus, por exemplo, e caminhões também, o que vem por aí, como vocês estão trabalhando isso. Então, primeiro foi esse presente maravilhoso, no nosso 120, a gente vender essa nova frota para a Prefeitura de Ribeirão Preto, que na verdade é o consórcio, né, pró-urbano, e aí está trocando toda a frota, então são ônibus Euro 6, né, que já são diferenciados, agora só fabrica Euro 6, e é isso aí, o Wi-Fi funciona 100%, eu testei também. Muito legal. Isso, o prefeito fez questão de exigir com menos impacto para os passageiros, então são ônibus bem diferenciados. O caminhão elétrico, a Volkswagen foi a primeira a lançar um caminhão elétrico, né? É um caminhão que dá um tiro mais curto, né? São 200 quilômetros. Ainda eu tenho cliente que já tem, mas decidiu ir pela locação e não a compra ainda do elétrico. E agora está saindo o ônibus elétrico também. O que eu queria te falar sobre a gente estava falando sobre a pandemia, né? Diferente das concessionárias de carro, de caminhão nunca fechou.
Então, nós somos serviços essenciais, trabalhamos todos os dias. Então, a gente foi digital, né? Físico e digital. Então, a gente teve que ter essa mescla. E para nós foi a mesma coisa. A gente precisava digitalizar, porque não podia parar, né? Caminhão transportando oxigênio, bombeiro, ambulância. Por enquanto foi o maior desafio de vocês, a pandemia? Para mim foi o maior desafio, para mim. Porque eu pensava, como que a gente precisa continuar vendendo? Então Parar. Foi a primeira vez que a gente vendeu o caminhão via Facebook e Instagram. Isso nunca tinha acontecido. E foi lead também, exatamente isso que o Vinho falou, né? Foram os leads, captação de lead, trabalhar, esquentar para poder conseguir vender. E na pandemia, a gente lançou a nossa loja no Mercado Livre de peças, que também era uma coisa, imagina, vender uma peça de caminhão, uma é conectada, é super complexo, isso nunca vai acontecer. E fomos muito bem, hoje nós estamos em primeiro lugar na rede, né, de todos os concessionários, estamos abrindo a segunda loja já para representar a Franca também. Legal. Então, assim, é isso que o Dado e o Vinho estão falando aqui, é inovação, não tem como você não olhar para isso e não caminhar com isso, é um caminho, assim, sem volta. E tá dentro do Dabi, para eles, né? Isso eu vou muito no Dabi também, porque eu tenho projeto social, tem a Câmara Americana que eu faço parte lá também. Vou visitá-los também. São mentes brilhantes o tempo inteiro, né? Cada dia uma novidade, é uma velocidade que nós aqui temos que se esforçar para acompanhar. Bom, Antes de você mudar de assunto, só trazer um exemplo aqui, porque nós falamos muito da digitalização na pandemia, né? Mas aconteceu um fato muito interessante na nossa empresa com as pessoas. Conta aí. Essas lideranças que o Dado falou, que nós estamos treinando e tal, os 35 líderes e tal, na pandemia, ficaram muito sensibilizados. Ficou aquela coisa, o que vai acontecer? E daqui para frente e tal. Eles se uniram, mas de um jeito que a gente nunca tinha visto. Porque dentro das empresas você tem, né, um departamento, é o cara da oficina, o outro é de vendas, um é mais importante. Feudo. Tem os feudos. Na pandemia, e eles conversavam e se uniram e trouxeram várias soluções. Passou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo unido. Então foi um exemplo muito bom que aconteceu, né? Apesar da pandemia. Não teve uma história de que o Rui falou isso, de que os funcionários de colocar algumas sugestões, algumas ideias para melhorar. Eu acho que o Dado pode contar que é de inovação, vamos passar a bola para ele. Na realidade, sempre todo mundo quer dar a sua ideia, quer melhorar alguma coisa. E nesse dia que nós reunimos, nessa tarde que a gente reuniu os 350 funcionários, teve uma iniciativa de uma das nossas gerentes, nossas gerentes mais antigas, não vou falar o nome, né, Jana? Senão, né? Uma das nossas gerentes mais antigas que estão conosco. A gente sempre tem pessoas de 10, 15, 20, 25, 30 anos trabalhando conosco, tanto na caminhões como na automóveis também, e é uma realidade. E aí, essa gestora, ela criou um projeto chamado Santa Ideia, onde, usando uma plataforma de um fornecedor lá do Dabi, onde todos os funcionários podem cadastrar a ideia que eles têm com o objetivo de melhorar a jornada, tanto do colaborador como do cliente final. Então, ele pode cadastrar essa ideia de melhorias no processo dele. E na primeira semana, nos primeiros 10 dias, nós tivemos 65 ideias que foram cadastradas na plataforma. Né? Entendeu? Legal, então, estamos escolhendo as ideias, analisando quais que vão fazer, porque você precisa ter viabilidade econômica também, coisas que são mais simples, mais complexas. Então, a gente se superou, criou esse projeto que está indo muito bem. Bom, então já que a gente está nesse assunto de inovação futura, esse assunto rende muito. Ô Vinho, o que a gente pode falar ainda mais, né, dessa história, do que a Santa Emília está buscando? A relevância que a Santa Emília tem é algo que chama muita atenção. Vocês trabalham aí com as principais marcas, vocês têm 7 lojas, né? São 7 lojas, é sempre aqui focado em Ribeirão Preto, né? No nosso caso aqui, eu e o Dado, a gente na parte de automóveis tem 2 Volkswagen, Ribeirão e Sertãozinho aqui do lado. Tem 2 Toyotas, que é Ribeirão e Franca.
que é 100 quilômetros daqui, e tem 3 Renaults, que é São Carlos, Araraquara e Rio Claro. Hoje em dia é isso, e a gente trabalha sempre aqui no interior de São Paulo, né? O que acontece com a Santa Emília é que eu acho que o nome Santa Emília, além dos clientes, né, que conhecem muito por essa história de 60 anos da Volkswagen, né? Foi lá em 1964 que eles devem ter contado aqui e tal. E a gente usa o uniforme, de vez em quando eu vou almoçar, passo aqui na cidade e tal, estou com o nome Santa Emília. Às vezes ele vem falar de caminhão, de consórcio, de automóveis, é conhecido o grupo, né? E além de estar junto com os clientes aqui no interior, eu acho que a Santa Emília faz um trabalho de base junto às montadoras também. Então a gente sempre procura testar sistemas da montadora, ser piloto junto com a montadora, parceiro, tanto com a Toyota quanto com a Volkswagen, com a Renault. Você tem programas novos de pessoas, treinamentos, tal. A gente sempre se voluntaria. E a gente sempre tem uma troca, né? Porque você começa a beber água fresca antes dos outros, né? Dá um trabalho, lógico, você está testando um projeto, um programa, mas você colhe os frutos lá na frente, né? Então tem esse lado, a gente é conhecido nos clientes e ao mesmo tempo com as montadoras. E aí a gente tem também muitas visitas de outros concessionários das marcas, porque falou, ó, posso visitar Santa Emília? Fala que vocês estão rodando tal programa aí, eu posso não sei o quê, tal. Então tem uma troca de conhecimento muito grande também. Então eu acho que isso é uma coisa, está no DNA da Santa Emília, né? A gente está testando e está inovando e está colocando coisas novas que ainda nem chegou na rede, né? Para os outros concessionários e tal. Legal. Ô Dado, são 70 anos de Volkswagen, 60 a Santa Emília trabalhando com a Volkswagen. Exatamente. Foi como meu pai e meus tios contaram, né? Lá atrás já tivemos uma iniciativa de Chevrolet, uma iniciativa de Ford, mas a primeira concessionária autorizada mesmo foi a Volkswagen, em 1964. Nós vamos fazer 60 anos. Então a Volkswagen, a gente tem uma preferência, a gente não tem pelas marcas, e nós nunca vamos ter. Mas nós temos um afeto especial por ter sido a primeira marca que a gente representou, né? E como meu pai também foi presidente da Associação dos Concessionários Volkswagen, eu tive a oportunidade de ser presidente também, e nessa oportunidade foram 4 anos muito desafiadores, né? Foi de 16 a 19, pré-pandemia. Então eu mudei para São Paulo, meus filhos estavam lá, André, minha esposa, foi comigo, e a gente fez uma das iniciativas, eu acho que foi uma das mais inéditas que a gente pôde fazer. Eu, junto com o presidente da Associação dos Concessionários Hyundai, a gente fez uma missão técnica para o Vale do Silício. Levamos 200 concessionários para fazer uma imersão lá em São Francisco, junto com a Starts, que é aquela plataforma educacional de inovação. E a gente ficou uma semana com metade da turma no Vale do Silício, visitando as startups, empresas e tudo mais, vivendo lá, vivenciando o dia a dia do pessoal de São Francisco, do Vale do Silício. A gente foi para o NADA, que é a maior feira do setor automotivo que acontece nos Estados Unidos todo ano. Então a turma, eu fui com a turma, fomos ao NADA, essa primeira turma voltou para o Brasil, chegou a outra turma junto lá no NADA e nós fomos com a segunda turma para lá também. Então todo mundo fala que foi uma das viagens mais diferentes e inéditas que que 2 associações de marcas fizeram. Porque naquele momento, o negócio de carro, de caminhão, de todo esse setor, aluguel, posse, como é que tá muito crescente, está acontecendo muita coisa. Então a gente teve a oportunidade de ver em loco como é que estava. A gente sabe que a Califórnia é o lugar onde tudo acontece antes do restante em matéria de inovação, de tecnologia, esse negócio todo. Então foi uma viagem muito interessante e os concessionários gostaram muito. Foi uma preparação para a rede Volkswagen, a rede Hyundai, de todo esse tsunami que está vindo aí, que a gente precisa surfar a onda, não o tsunami, nós precisamos surfar essa onda, senão nós ficamos para trás. Bom, então vamos falar mais sobre o que nós vamos surfar aí de onda, né? Que vem aí pela frente. 120 anos do Grupo Santa Emília, já estamos aí seguindo para o nosso término aqui do nosso videocast.
que vocês imaginam para os próximos anos, os desafios, o que vocês precisam melhorar, o que tá legal, que vocês devem continuar. Ô, Jana, vou começar com você. Uma onda aí agora é a locação de caminhão. Sim, locação de caminhão, essa é uma opção. Existem empresas, mas também dentro da Volkswagen mesmo, tem o Volks Confia, que também loca caminhões, trabalhamos juntos com eles. Além dessas locações, também tem algo que é muito interessante que a gente não falou aqui, são os caminhões que estão em teste nas usinas, né? Tem caminhão autônomo, tem caminhão que estão desenvolvendo aí um combustível com o bagaço da cana. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e nós temos o privilégio de estar aqui na Califórnia brasileira, não é? Ribeirão Preto. Claro. E aí vocês já estão, assim, com a ideia de trabalhar com esses veículos. Nós aí. Temos, como somos a concessionária local, né? Porque a minha região é diferente. É Ribeirão Preto, Franca, desce até o sul de Minas, né? Então, como nós estamos nesse polo, né? Ainda mais do agro, né? Que é algo muito forte, nós temos que representar esses clientes, por ser a concessionária local. Então, é isso que o Vinho estava explicando, é o teste. A gente dá a primeira cara para bater, ver que dá certo, que dá errado, tudo, mas tem que apoiar, fazer rodar, porque depois isso vem para a rede toda, né? Então, essa parte, assim, para negócio de caminhões e ônibus, claro, as usinas são importantíssimas para nós. Lógico, né? O nosso país tem muita estrada, né, também. Então, transportadora, vou pensar lá em Minas, Muzambinho, Bacia Leiteira, tem a parte de construtora também, concreto. Então, assim, tem muita coisa nesse Brasilzão aí. E o que eu penso, né, para os próximos anos... A pergunta estava aqui, Jana. E aí, fala um pouco desses 120 anos. Você que chegou lá com o seu pai torcendo o nariz e tá aí, firme e forte. Não, firme e forte também. É um dia após o outro, não é, primos? Tá bom. É muito, muito desafiador, mas eu amo o que eu faço. E eu acho, assim, que foi um preparo. Até eu torcer nariz foi um preparo para mim, para eu vir mais força ainda, porque não é brincadeira. Uma mulher chegando, né? E aí querendo ficar na oficina. E são muitos desafios, mas é um aprendizado, assim... A coisa mais, assim, eu acho que o mais importante é ter coragem e estar conectado o tempo inteiro. Você não pode deixar de ler algo, de ver o que está acontecendo na Califórnia, de ver o que está acontecendo no mundo inteiro. Você tem que estar ligado, estudando. Convidou para esse curso, tal, vamos para esse curso também. Tá junto da rede também, junto da montadora o tempo inteiro, recebê-los. Eu já ouvi isso uma vez do Banco Volkswagen, que a nossa família recebe muito bem a turma do banco, da montadora. E isso é verdade. Meu marido tem o melhor restaurante de Ribeirão Preto, eu posso falar aqui. Então, todos eles são fãs. Pode fazer até propaganda, aí depois se vira com a nossa produção. Então, assim, eu acho que essa parte de estar próximo é aquilo que eu falei no início, né? É se relacionar. A gente tem que se relacionar, se conectar, não tem jeito. E, para mim, assim, eu já falei isso para os meus tios, para o meu pai, é uma honra poder estar aqui dando continuidade. Que Deus me abençoe para eu ter bastante força para continuar por muito mais tempo. Legal. E isso que a Jana falou, Guilherme, é muito interessante. Eu escutei uma frase outro dia também. Se você não está confuso com o que está acontecendo hoje, no mínimo você está mal informado. Exatamente. Porque tudo está mudando. A gente fica meio assim, meu Deus do céu, onde que vai parar isso aqui? Mudando. E lá na Santa Emília, os três irmãos que estão trabalhando, né? Eu, o Vinho e o Digão. E agora... O Digão que não gosta de aparecer, né? O Digão não é muito chegado. Vamos mandar um abraço pro Digão. A gente coloca, a gente... Digão! Por favor, eu não conheço o Digão, mas eu ouvi falar. O Digão não gosta nem de foto. É verdade. Ô, Digão, vamos começar a falar mais, Digão. Depois você pergunta aqui, foi tranquilo o bate-papo? Para começar, Guilherme, a gente pega um bonequinho dele e coloca aqui para ele aparecer. O próximo Digão estará presente. Então, lá na Santa Emília, nós três somos muito complementar. Isso que eu acho que é fundamental para a gente ter um desafio, mas é uma coisa que vai fazer a gente também
continuar por muito tempo, né? Então, um acaba complementando. Nós temos formações muito diferentes, né? Eu sou mais voltado para vendas, o Vinho é mais administrativo financeiro, o Digão sempre gostou de pós-venda, como a Jana também, né? Então a gente se complementa bastante. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente vai... a gente tá na faixa, eu e o Vinho estamos na faixa de 60, o Digo é um pouco mais novo, né? Mas a gente ainda tem bastante continuando um se complementando o outro, se respeitando bastante, complementando, e a sucessão dos nossos pais, tios, né? Eles sempre tiveram cuidado de fazer essa sucessão conosco, de um jeito ou de outro, mas sempre tiveram um cuidado muito grande. Esse complemento que a gente tem entre nós aqui é muito bom. E a Manuela está chegando agora também, ela vai também poder complementar todo esse processo que a gente precisa, que os desafios são muito grandes, né? Falamos de carro elétrico, falamos de carro híbrido, iniciativas. Hoje, uma das minhas responsabilidades no grupo é assinatura de veículos, né? Hoje, já 15% da venda mensal do Grupo Santa Emília já vem do setor de assinatura de carros. Né? Então já é grande. Até outro dia não tinha nada. Todo mundo alugava. As locadoras tradicionais que alugavam os carros, não era uma assinatura de pessoa física que assinava por 12, 24 ou 36 meses. Hoje, quem não tiver no seu portfólio aquilo que o cliente quer, né, vai ficar para trás. O cliente vai comprar em outro lugar. Então, hoje, a gente, tanto o caminhão como o carro, as concessionárias estão indo para muito mais mobilidade do que venda em si do produto. Seu pai falou isso aqui, serviço, mobilidade. Exatamente. Então, a assinatura está muito forte. E a gente não insiste ou não influencia tanto o cliente para fazer. A gente explica, mostra para o cliente qual que é uma das coisas boas, os prós e os contras de cada produto que a gente tem, e ele escolhe. E muitas vezes ele tem escolhido assinar um carro, né? Então isso é uma coisa que já é uma realidade, vai crescer, né? E a gente sabe que para frente também vai ser um diferencial. Então agora eu vou pro Vinho. E aí, Vinho? Esses 120 anos do Grupo Santa Emília. Vou dar 2 focos. Tá. Um em pessoas e outro no cliente. Vou começar pelo cliente. Nós somos uma empresa comercial. Você tem que estar focado no cliente o tempo inteiro. É o que o Dado falou. O cliente ele entra por vários canais. Ele escolhe qual canal, a velocidade que é atendido, o que ele prefere. E você tem que estar preparado para esses vários tipos de cliente. Então, uma coisa que a gente não pode nunca perder o foco é o foco no cliente. A jornada que o cliente tem dentro da Santa Emília, e a gente tem que fazer um trabalho constante de estar melhorando isso sempre. A gente tem que ter em mente que nunca está 100%, nunca está bom, mas pode melhorar. Essa é a filosofia. Então tem que ter o foco no cliente. E o segundo foco são as pessoas, né? Como o Dado falou, Janaína começou no RH e tal. Eu acho que a nossa família ela é muito unida. Eu com meus irmãos e tal, porque às vezes você fala, pô, mas trabalhar em família e tal. Eu acho que é até melhor. Não dá problema, hein? Eu acho que é até melhor, porque você já tem um laço lá atrás, você já conhece, já sabe como é que a pessoa é e tal, não sei o quê. E o treinamento dessa turma, né? Hoje, nós tivemos uma sorte enorme ali, a educação que nós recebemos dos nossos pais foi fantástica, né? Colocando a gente para estudar fora. Tivemos oportunidade, né, de fazer faculdades boas, de estudar. Eles tiveram como manter isso e tal, e a gente vai forçar isso na próxima geração, né? Então, eu acho que as pessoas, né, elas são muito importantes. Não só as das famílias, né? Hoje a gente tem um diretor que é não da família, que é o Egno. Conheço o Egnão. Isso, e ele é como se fosse da família. A gente trata como se fosse, é uma coisa assim. A gente tem gente lá que o carinho é igual, a coisa é familiar, né? Então isso é um segredo também. Eu acho que cativar as pessoas vestirem a camisa, quererem trabalhar ali na empresa, dar a importância que tem que ser dada, entendeu? E isso acontece na Santa Emília, a gente vê muito isso. E isso é um diferencial. Por exemplo, a divisão que foi feita da Santa Emília um tempo atrás, né, com as nossas gerações anteriores, hoje você entra no site da Santa Emília, está o grupo inteiro lá. Você não vai ver só automóveis, ou só caminhões, ou só consórcio, ou moto. Você olha o grupo inteiro.
porque tem um sinergismo muito grande. E essa sinergia não pode ser quebrada, né? A gente usa isso aí tanto para cliente como para funcionário. Então, acho que esse é um segredo também, essa união, né? Essa junção da turma, viu? É muito importante isso, Guilherme. Bom, então já vou agora aqui me despedindo de vocês. Vinho, muito obrigado pela participação. Que venham mais 120 anos. Com certeza, até mais, né? Até mais. Jana, obrigado pela participação. Gratidão, eu que agradeço. Dado, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, um prazer enorme estar do lado dos irmãos e dos primos aqui, de você, Guilherme. Muito obrigado por tudo e esperamos ter contribuído aí um pouco com essa história tão longa aí do nosso grupo, né, turma? Muito obrigado. História, hein? Obrigado, gente. Então, assim a gente termina esse episódio aqui com a 4ª geração do grupo Santa Emília, que completa 120 anos. Até a próxima. Tchau, tchau.